parapsiquismo é o espantalho da consciência materialista e é o farol da consciência lúcida. É com essa frase de autoria do propositor das ciências projeciologia e conscienciologia, professor Valdo Vieira, que a gente dá início a mais esse Grafocons, um programa que tem o objetivo, o intuito de valorizar as obras, a literatura conscienciológica e também os seus respectivos autores. No dia de hoje, a gente conversa com o pesquisador e professor João Ricardo Schneider, ele que presenteia não só nós, pesquisadores da Conscienciologia, mas toda a humanidade, com um livro História do Parapsiquismo. João, muito bem-vindo ao Grafocons, tapete vermelho aí para sua chegada, meu amigo. Tá certo, eu que agradeço o convite, estamos à disposição aí. Muito bom. João, eu gostaria de, nesse início, no nosso diálogo, da gente fortalecer o caráter pesquisístico dessa obra. Você já deve ter compartilhado aí em várias entrevistas, mas vale a gente fortalecer também aqui nesse programa. Quanto tempo de pesquisa você se dedicou para a realização da história do parapsiquismo, João? Bom, eu comecei o trabalho dessa obra no ano de 2004. Eu tinha 21 anos e, como todo jovem que chega na Conscienciologia, está empolgado, está animado, e aí eu estava no CIAEC, fui almoçar no Salão Verde, e o professor Valdo e o professor Mário Oliveira estavam ali almoçando e me perguntaram, você não tem nada, por acaso, para apresentar na jornada de Parapercepciologia? E aí eu falei que tinha. Tenho, estudo História do Parapsiquismo. Mas a verdade é que não tinha. Eu já tinha lido sobre o assunto, mas eu falei de metido. E aí eles me falaram, então tá bom, então você vai fazer a conferência de abertura. Em 4 meses você tem sua apresentação. E aí eu voltei para casa e tive que correr, ler o que eu não tinha lido ainda e escrever porque eu tinha prazo. Aí a repercussão na jornada foi boa, tem bastante gente nossa aí que estava lá. E aí de lá para cá as pessoas começaram a me demandar cada vez mais, eu comecei a participar mais de cursos. Quando saiu o artigo na revista Consciência, o Valdo me chamou, daquele jeito dele, falou assim, quando é que sai o livro? E aí ali eu me comprometi, e eu sou uma pessoa determinada, quando eu coloco uma coisa na cabeça eu faço. Então, de 2004 para cá eu escrevi, eu terminei de escrever ele, a redação original, assim, em 2015, e aí os últimos 2, 3 anos ali foram de revisão da obra. Então foi um bom tempo. Entre o início da pesquisa e a publicação foram 14 anos. Uma questão que eu acho que é importante da gente ressaltar, além do caráter pesquisístico, de toda a parte do teu aprofundamento, é a tua formação. Você já tem sentido uma repercussão positiva na entrega desse livro, com o fato de você ser engenheiro. Por vezes a pessoa pode ligar, alguém das ciências exatas, trazendo uma temática tão profunda e que para muitos ainda está atrelada ao misticismo ou a doutrinas, enfim. Você já tem sentido um impacto positivo o fato de você ser da área de exatos e ter epicentrado uma obra como essa? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, porque as pessoas elas acabam que não entendem. Por que o engenheiro está se metendo numa área dessa? Por um lado, me limita em alguns aspectos, porque as ferramentas que um historiador, uma pessoa que se formou em história, aprende na faculdade são muito úteis e eu não tive uma formação formal, vamos dizer assim, para usar essas ferramentas. Mas, por outro lado, tem suas vantagens. Eu sou uma pessoa menos condicionada à forma formal que eles usam nas academias. Eu sou uma pessoa mais livre, eu não tenho pressão de pares profissionais nenhuma. Se eu fosse um historiador formado, eu teria pressão dos meus pares, dos meus colegas de profissão, eu não tenho. E a minha formação, em algum nível, é complementar também, porque eu trago uma mentalidade diferente, uma mentalidade cartesiana do engenheiro. A estruturação de argumento do engenheiro ela é muito matemática, ela é muito linear. Então, eu acho que acaba que a minha formação ela traz algumas limitações, mas por outro lado não tem problema. E dentro da nossa análise do paradigma consciencial multidimensional aí eu me sinto com plena autoridade para falar do assunto pelo meu passado, pelo que eu já estudei o assunto, e
E é uma aptidão natural minha. Eu, desde que eu tenho 3, 4 anos de idade, me interessava por história. Quando eu tinha 6, 7 anos no colégio, eu ficava brincando de decorar o nome dos imperadores do Brasil para impressionar os professores. Sempre soube datas históricas de cabeça. Gosto muito de história, mas na hora que eu fui escolher a profissão, eu acabei tendo uma escolha mais pragmática, vamos dizer assim, onde eu achava que eu ia ter condição de ter retorno financeiro e profissional mais fácil. Mas sempre foi um hobby para mim, eu nunca deixei de estudar esse assunto. Sim, não, e talvez seja até, não tirando o mérito teu, até de vidas pretéritas, de ter essa questão da pesquisa, do conteúdo pesquisístico, até pode ser uma característica do intermissivista, né? Da capacidade aí de polivalência. E, João, você sentiu nesse decorrer, nessa trajetória, em todos esses anos de pesquisa, um trabalho conjunto, um ombro a ombro com os amparadores? Foi escrito aí a várias mãos? É uma obra que você tenha sentido, percebido, sinalética de amparadores? Como que foi aí essa fluidez do trabalho com equipinha e equipente? É o tipo da pergunta que a cada dia que passa, a minha resposta ela enriquece um pouco mais. E provavelmente a visão completa eu vou ter só depois do final da minha vida, né? Só depois da DSOM. Mas desde o início, assim, primeiro, isso aqui é algo inato para mim. A estrutura do livro eu escrevi em 2 madrugadas de 2004, quando eu fiz duas noites seguidas a técnica da madrugada. E de lá para cá eu simplesmente trabalhei em cima de uma estrutura que eu já sabia qual era. É uma ideia inata para mim, é algo que eu já preparei antes de nascer, eu já estudei isso antes, então já é nesse sentido um trabalho em conjunto, em equipe. Tive apoio de muitos colegas também, alguns pesquisadores que compartilham a mesma linha de interesse que eu. Então, por anos, debatendo com vários colegas, eu utilizei muito os meus cursos pela CIP para itinerar e para apresentar e para ir ajustando. Então, muitas pessoas me ajudaram. Um grande laboratório que eu tive para escrever o livro foi o PAI da Reaprendência. Eu usei o PAI assim, da melhor maneira que eu pude. Eu testava hipóteses com os alunos, debatia, ia checando e voltava para casa, ajustava meus argumentos. Então, eu trabalhei muito nesse sentido, sem contar todo o trabalho dos amparadores. Tive momentos muito difíceis no livro, muito difíceis, de crise pessoal, de ter que interromper o trabalho, pressão muito grande que contaminava a minha família, minhas relações pessoais, minha profissão, minha própria empresa, pessoas que trabalhavam comigo. Momentos muito difíceis e que eu não sabia se eu ia conseguir continuar o livro e cheguei uma vez a interromper a redação do livro por 10 meses. Mas, por outro lado, tive muito amparo. Muito amparo. Trabalho ombro a ombro com os amparadores. Alguns momentos do livro eu escrevi tomando banho de energia o tempo inteiro. Tive projeções, tive experiências extrafísicas, tive diversas retrocognições, Então, o professor Mário, uma das pessoas que me acompanha mais de perto desde que eu cheguei na Conscienciologia, uma vez ele me perguntou assim: você acha que esse trabalho tem assédio? Aí eu falei: eu acho, estou vivendo isso, né? Eu estou vendo que tem assédio. Aí ele falou assim: não tem assédio, tem desassédio. Então, você tem contato porque você está fazendo a limpeza, mas tem desassédio. E essa abordagem, a gente que entende bem da dinâmica multidimensional sabe que faz toda a diferença. Realmente, teve bastante desassédio, teve bastante amparo, bastante apoio, e quando a gente escreve um livro, a gente nunca tem ideia se ele vai ser bem aceito ou não, se ele vai ser bem recebido ou não, se as pessoas vão gostar ou não. A gente não tem ideia disso. A verdade é essa. Mas a repercussão toda tem sido muito positiva, as pessoas têm me dado retornos legais, e para o autor isso é interessante porque, de certa forma, valida, dá sentido para tudo que você viveu para escrever aquele livro, para todo o esforço que você teve. Então, seria essa uma resposta rápida para a tua pergunta. E o número de autores tem aumentado significativamente dentro da Conscienciologia. O que você passaria, João, que para você funcionou, para que esses novos autores tenham aí como um ponto de referência sadio, homeostático, para seguir com a autoria conscienciológica sem ter tanta rebarba, seguindo aí com fluidez? Sim, ó.
Rebarba vai ter. Trabalho vai ter. Vai dar trabalho. Escrever uma obra conscienciológica não é algo simples. Quanto mais você refinar a obra, quanto mais você complexificar a obra, maior vai ser a abrangência, inclusive da pressão que você vai ter. Quanto mais você movimentar com cursos, etc., vai mexer com mais gente. Mas agora, existem várias coisas que a pessoa pode adotar para otimizar o trabalho. Primeiro, uma obra conscienciológica, ela precisa mudar a vida da pessoa. Então, vai mexer na tua vida. Então, se organize tecnicamente, separe horários no teu dia para fazer o trabalho, organize isso para compartimentar, na medida que seja possível, da tua atividade profissional. Eu adotei por um bom tempo na escrita do livro o horário da madrugada para escrever. Então, eu trabalhava no período profissional, no horário comercial normalmente, chegava em casa às 6 horas, jantava e dormia o quanto antes. 8 horas, 8h30, dormia, para acordar às 4 da manhã. Aí eu acordava às 4 e escrevia das 4 às 7. Às 7 eu ia fazer TENEPS e depois voltava para o trabalho. Então eu tentei compartimentar isso. Eu tentava fazer minha atividade profissional, chegar em casa no final do dia, abrir uma planilha de pendências e anotar tudo que eu tinha pendência para resolver no dia seguinte, organizar minha agenda, logo na chegada em casa. E a partir do momento que eu chegasse em casa, eu tentava esquecer das minhas responsabilidades profissionais, para eu poder me concentrar na minha outra jornada de trabalho, que seria a redação do livro. Então, existem várias medidas que a pessoa pode tomar para organizar a vida dela e para tentar compartimentar as atividades, porque se você começa a contaminar muito uma coisa na outra, vai ficando mais complexo. Bom, o nosso tempo aqui de diálogo, ele é um pouco curto em vista da densidade do teu livro. Tem vários episódios da história que a gente poderia mencionar e debater. Eu tomei a liberdade de instigá-lo para a gente falar um pouquinho sobre a questão do parapsiquismo e o cristianismo. Por ser um contexto próximo a nós, por recentemente a gente ter passado aí pela Páscoa, enfim, se você tomar a liberdade, se você... Vamos lá, Não, tá bom, sem problema. A questão do parapsiquismo muito antes, João, do Conselho de Nicéia, por exemplo, que poucas pessoas têm essa visão de que os cristãos trabalhavam com o parapsiquismo de uma maneira aberta, não existia tanta repressão. É isso mesmo? Dá para dividir aí a história do movimento cristão antes e depois do Conselho de Nicéia? Vamos começar do começo, né? O parapsiquismo ele é um fenômeno, o que a gente chama de parapsiquismo é um conjunto de fenômenos que eles fazem parte da fisiologia, da parafisiologia da consciência e não tem como você responder isso. Então, mesmo sociedades materialistas, como a Rússia comunista, mesmo sociedades altamente repressoras do parapsiquismo, como a Europa medieval, o fenômeno ele acontecia, não tem como você proibir isso. Então, isso tudo aconteceu em qualquer sociedade. Eu não conheço nenhuma sociedade até agora que não tivesse. A sociedade do cristianismo primitivo, nos primeiros séculos, ali na região do Mediterrâneo, vamos dizer assim, ela não era diferente. E se tratando de um movimento religioso que tinha uma questão transcendental, a questão da comunicação com uma suposta divindade, etc. Então o parapsiquismo ele foi utilizado. Se você pegar o próprio Jesus de Nazaré e todos os seguidores mais próximos deles, aquela turma toda, todos eram sensitivos. Pelo menos se a gente partir do pressuposto que a Bíblia é minimamente aceitável. Então o cristianismo surgiu de uma pessoa, Jesus de Nazaré, que era o que chama-se nas academias de profeta apocalíptico. Por quê? Ele era um profeta judeu que ele dizia que o mundo ia acabar. Ele vivia dizendo que o mundo ia acabar do jeito dele, né? Ele falava que o reino dos céus estava chegando, etc. Mas é uma abordagem apocalíptica. E ele começou a realizar curas. Ele começou a curar pessoas. Como o Arigó, como outras personalidades fizeram agora no século XX. Começou a curar. E aí, na medida em que ele ia realizando curas, ia falando, ele começou a se destacar e chamar atenção.
depois da dessoma. A raiz do cristianismo é a suposta ressurreição dele. A gente que estuda parapsiquismo sabe, isso tem registro de aparições de consciência pós-morte. Então, isso tudo que é a base do cristianismo, todo o argumento da divindade de Jesus, os milagres dele, nós estudamos e nós sabemos que são fenômenos naturais. Essa religião, como praticamente todas as outras, elas surgiram de interpretações distorcidas, interpretações equivocadas de fenômenos parapsíquicos. E toda a prática cristã depois de Jesus, ela continuou seguindo isso. A mediunização, as profecias, aquilo que até hoje o pessoal fala, que é falar em línguas, a cura, isso tudo era prática normal. Qual é o problema? Por que isso foi interrompido? No momento em que o imperador Constantino, do Império Romano Oriental, ele tentou unificar a mentalidade cristã com o objetivo de tornar o cristianismo a religião oficial do Império, ele falou, se a gente quer transformar isso aqui na religião oficial, unificar. E unificar era difícil porque você tinha dezenas e dezenas de cristianismos diferentes. Tinha diversos. Ele começou a tentar unificar. Fez o Concílio de Nicéia, unificou, criou lá o cânone ortodoxo, definiu os 4 evangelhos principais, João, Lucas, Marcos e Mateus, definiu eles, falou, agora é isso aqui que é o cristianismo, isso aqui é o cristianismo. O problema é que, como é que você consegue definir, controlar uma ortodoxia com cada comunidade cristã no mundo tendo meia dúzia de sensitivos e cada um dando uma orientação diferente? Então, com o objetivo de proteger a ortodoxia que foi definida no Concílio de Nicéia, eles tiveram que bloquear a prática parapsíquica nas comunidades cristãs. Basicamente foi isso. E de hoje, João, você acha que existe um abertismo um pouco maior para falar de parapsiquismo entre os cristãos? Qual que é o teu diagnóstico hoje? Daquilo que você enxerga hoje? Tá, Isabela, se me perguntar na sociedade de uma maneira geral, eu ia te falar assim, depende em que ambiente. No ambiente acadêmico, não. No ambiente artístico, todo mundo fala de energia o tempo inteiro. Então, depende do ambiente. Você me perguntou especificamente do ambiente cristão. O cristianismo, como qualquer outra ideia, ela evolui. Ela foi evoluindo. O cristianismo medieval já não é mais o mesmo de hoje. Os católicos medievais que colocavam na fogueira quem pensava diferente, hoje já são mais tolerantes. Hoje, em termos de cristianismo, quem é mais intolerante são os evangélicos. Mas eles também vão evoluindo de alguma forma, não sei como, mas vão. O que eu entendo é que, por exemplo, existem outros elementos cristãos que eles vão oxigenando a mentalidade cristã, como, por exemplo, no Brasil, aqui, o espiritismo. O espiritismo aqui do Brasil ele é diferente do espiritismo de Kardec na França. O espiritismo de Kardec na França era um movimento mais intelectual, vamos dizer assim, mais acadêmico, ele tentava dialogar mais com a mentalidade acadêmica da época. O cristianismo brasileiro é uma seita cristã. Ele é uma seita cristã que ele é mais baseado nas obras de Chico Xavier e de Emmanuel. Tem gente, inclusive, que chama o espiritismo brasileiro de emanuelismo. Ele muda em algumas coisas a abordagem do próprio Kardec, tá? Algumas alteradas, algumas distorções, vamos dizer assim, mas de fato ele é um movimento cristão. E qual é o papel, vamos pensar, multidimensional, multissecular aqui do espiritismo no Brasil? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, isso já é a hipótese minha. Ao meu ver, o papel do cristianismo aqui no Brasil é justamente permitir uma abordagem multiexistencial e uma abordagem que abarque a evolução, o karma e a reencarnação para cristãos. Então, a grande maioria dos espíritas no Brasil hoje são ex-católicos. E isso permite uma oxigenada na mentalidade. Muita gente no Brasil vai na missa domingo, toma um passe no centro espírita na terça, e aí assim vai indo. Então, existe um sincretismo entre o espiritismo e as religiões cristãs, porque ele dialoga. Ele também tem algum tipo de
adoração por Jesus, não diz que Jesus é Deus, mas fala que Jesus é o ser mais evoluído que viveu nesse planeta. Na prática faz a mesma coisa. Então, existe um diálogo. Então, o cristianismo ele também está em marcha de evolução. Agora, você tem que ter um movimento coletivo e você tem as particularidades de cada um. Você tem as pessoas que ficam para trás, você tem os dissidentes que querem acelerar um pouco. Então, essa dinâmica é muito complexa. Por isso não tem resposta única. Mas todos os movimentos religiosos, eles vão se oxigenando. Eles têm que se oxigenar. Senão, eles cristalizam e eles ficam parados no tempo. Você pega hoje, alguém acredita na religião greco-romana? Alguém tem fé nos deuses gregos? Essas coisas ficaram anacrônicas. Então, ou a religião ela também vai tentando se oxigenar com um ritmo bem complicado, que a religião ela é baseada em verdades absolutas. Ou senão ele fica para trás como mitologia. Sim. João, agora puxando um pouco da brasa da sardinha para a gente, para a ciência e conscienciologia. Além da questão da cientificidade, a gente poderia traçar um comparativo do uso ali da experimentação do parapsiquismo, do que difere de outras linhas. Seria a cosmoética? É o que tem de mais avançado, digamos assim, do estudo teático do parapsiquismo, na tua opinião? Você diz em comparação com a ciência convencional, com as religiões, com o quê? Com tudo. Que a gente avançou nesse aspecto. A cereja do bolo, nossa, seria a cosmoética? Nesse entendimento teático do parapsiquismo? A conscienciologia, ela surgiu de uma grande mente, da mente do professor Valdo. Todos que conhecem ele, conheceram o trabalho dele, sabem a envergadura intelectual dele. Ele basicamente fez o seguinte, ele leu tudo, de todas as linhas, tudo que dialogava em algum nível com a pesquisa da consciência, e ele pegou o princípio ativo, ele pegou aquilo que funcionava das outras linhas e deu uma racionalidade para aquilo. Nesse sentido, a gente tem diálogo. É só a gente construir isso. A gente tem diálogo com todas as linhas que em algum nível falam sobre consciência. Com relação à ciência convencional, o que a gente faz é ampliar o paradigma. O que a gente faz com relação às religiões é mudar um pouco o enfoque. Por exemplo, você pega o espiritismo e a conscienciologia. O espiritismo fala do espírito. A gente fala da consciência. É a mesma coisa? No final das contas é a mesma coisa. Mas a abordagem que se dá ao estudo do mesmo objeto é outra. Então, isso nos dá coloca o nosso teto muito mais alto que o do espiritismo. O teto do espírito é baixo. Ele bate no teto rápido. Ele começa a questionar, isso aconteceu comigo na adolescência, você começa a fazer questionamentos e perguntar, aí o pessoal do centro espírita fala para você, olha, isso que você está falando aí não vai de acordo com a doutrina de Kardec. Então o teto é baixo, você bate. Quando você tem uma linha de pensamento que dá mais liberdade, você consegue raciocinar mais, refletir mais, aquilo expande. A conscienciologia, ela se apropriou, entre aspas, de vários conceitos de várias linhas. O professor Valdo deu nomes diferentes para a gente oxigenar os conceitos, mas vários dos nossos conceitos existem em outras linhas. Tem coisas novas, tem novidades. Primeira apresentação formal do que a gente chama de técnica da TENEPS foi feita pelo Valdo, as técnicas da INVEX, técnica da RESEX. Eu acho que um dos grandes diferenciais da conscienciologia para o resto é a teoria da escala evolutiva. Não tem nenhum lugar uma teoria estruturada como a que a gente fez. A primeira vez que eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, é muita pretensão querer dar percentual de evolução ali, né? Achei um pouco estranho. Mas é de uma lógica enorme, e não existe nenhuma linha que consiga estruturar uma escala evolutiva com a racionalidade que o Valdo fez, eu não conheço. Então, a teoria da escala evolutiva, eu acho que ela seria a mais ampla no sentido de conseguir explicar toda a conscienciologia numa única teoria. Eu acho, teoria da escala evolutiva. Mas a gente tem a cosmoética, que na verdade a cosmoética, no meu modo de ver, ela não é uma teoria, nada, é uma tentativa nossa de entender uma lei cósmica, uma lei universal. Daí você tem a lei da cosmoética, você tem a lei da evolução, você tem a lei do universalismo, maxifraternismo, você tem a lei do karma. Eu entendo isso nem como ideias, são leis universais. São leis universais e a gente está tentando entender elas.
Eu acho que essas leis universais, elas são... Se a gente estivesse dentro de um jogo, elas seriam as regras do jogo. Sim. Ô, João, quando você se propôs a escrever o livro A História do Parapsiquismo, você já tinha em mente quem era o seu público-alvo? Além da turma a nossa turma, né, os conscienciólogos, né, os pesquisadores da Conscienciologia, você tinha um objetivo já traçado para quem esse livro também poderia ser útil, além do nosso povo? Sabe? Fazer uma analogia, a gente não costuma muito fazer na Conscienciologia, né? Mas fazer uma analogia com o futebol. Aquele jogador que faz um gol bonito sem querer, e aí pergunta para ele sempre vai dizer que sabia o que estava fazendo, né? Então, a gente pode falar, não, eu sabia. A verdade é que eu não sabia. Eu não sabia. Eu tinha uma intuição, eu não sabia. O que eu queria desde o início? Desde o início, o meu parâmetro, o meu livro predileto na Conscienciologia, o livro que eu mais admirava, sempre foi Projeciologia. Sempre. Projeciologia, para mim, é parâmetro em termos de pesquisa técnica, de pesquisa ao máximo de cientificidade que a gente consegue dar hoje para esse estudo da consciência. Eu sou um grande admirador desse trabalho do Valdo. Eu acho que talvez o mais denso que esse talvez seja o conscienciograma, mas por motivos pessoais eu acabo que minha admiração maior é pelo Projeciologia. E eu sempre usei o Projeciologia como parâmetro, como métrica, como balizador para as minhas atividades. Então eu queria ter uma linguagem, apesar de técnica e precisa, o mais ampla possível, que o maior número de pessoas pudesse entender. Eu queria ser muito rigoroso no referenciamento. Quais são as referências, onde é que eu achei cada informação, onde é que você pode encontrar, ser exaustivo na pesquisa bibliográfica. Eu usei o Projeciologia. Então, nesse sentido, sim, isso eu tinha claro na minha cabeça. Mas qual era o público-alvo, quem eu queria alcançar, e até hoje não tem bem claro para mim. Eu acho que isso aí, com o tempo, vai ficando mais claro. Eu dei o melhor do que eu pude no livro, eu reescrevi ele 3 vezes, porque a primeira redação dele ela não era o que eu queria, a segunda estava no caminho, mas não estava ideal. A hora que eu escrevi a terceira, eu falei, é isso que eu quero. Então, eu fui pelo meu feeling, pela minha intuição e usando o Projeciologia como parâmetro. Você falou ano passado ali do conscienciograma. O conscienciograma, na tua opinião, ele poderia ser visto como uma forma de qualificação do nosso parapsiquismo, saindo agora um pouco da temática do livro, que a gente já está chegando aqui no finalzinho, mas essa lógica de quanto mais a gente recicla, quanto mais a gente se aprofunda em nós mesmos, na nossa intraconsciencialidade, a qualificação do parapsiquismo seria uma consequência inevitável? Conscienciograma, para mim, se eu tivesse que escolher uma obra para dizer que é a obra do curso intermissivo do Valdo, eu diria que é ela. Ela é de uma complexidade tão grande, é tão denso, que você consegue ficar um mês refletindo sobre uma página. Isso que eu falei para você da teoria da escala evolutiva, para mim ela se reflete no conscienciograma. O conscienciograma, para mim, ele é a métrica da evolução. E se você pega qualquer livro do Valdo é cheio de senha, cheio de informação para ele próprio pegar no futuro. O conscienciograma, para mim, é tudo isso. É isso. O conscienciograma, para mim, é a obra do curso intermissivo do Valdo. Por exemplo, eu acredito que aquele primeiro capítulo de introdução, lá que o Valdo simula algumas notas, eu acho que era a nota dele na época que ele escreveu o livro. Que lá deu 62,5%, se eu não me engano. Sabe? Então, eu acho que aquilo ali é a senha do Valdo para ele retomar o trabalho em outras vidas. Eu acho muito denso, muito complexo. Eu acho que, por exemplo, os 700 experimentos pegou só alguns capítulos do conscienciograma, explorou e deu um livro daquela envergadura. Eu acho que o conscienciograma, mas ele é um tipo de obra diferente da que eu quis fazer. É diferente. Sim. O conscienciograma é uma obra de reflexão, não é uma obra de exposição analítica, é uma obra de reflexão, é uma ferramenta. É diferente. Sim. Eu não conseguiria usar ele para escrever um livro desse, mas o Projeciologia, sim. Ô, João, para a gente fechar, você pensa em desmembrar a história do parapsiquismo em outros formatos? Em que sentido? Por exemplo, como senhas de Charlotte, algo
algo nesse aspecto para atingir outros Entendi. públicos? Entendi. Quando eu estava escrevendo, eu conversei com 2 grupos através da Comunicons a possibilidade de transformar um documentário, estilo desses formato Netflix, essas coisas. A gente conversou, chegou a vir para Foz uma época, uma diretora de cinema que estava acostumada com isso já, ela fez meu curso, a gente conversou e na época ela gostou muito, mas ela falou assim, publica o livro e depois a gente avança com essa ideia. Então, eu não vejo problema nenhum com relação a isso, eu tô aqui pro trabalho, que a nossa turma, o pessoal tiver de ideia e puder explorar, eu exploro, não tenho problema nenhum, os fatos que conduzem a pesquisa. Legal, João. Muito bom. O que eu fico pensando é isso. Quanto mais ele for desmembrado também, mais gente pode acessar essas ideias de ponto que você brilhantemente colocou. Como eu disse na introdução e reforço agora ao término aí do nosso diálogo, do nosso bate-papo, você deixou não só um legado para os conscienciólogos, mas para toda a humanidade, um presente. Quando a gente vê um amigo evolutivo se posicionando, não é você que ganhou com isso enquanto autor. Todos nós ganhamos quando alguém se propõe, né, a escrever e com um conteúdo pesquisístico tão grande, tão nobre aí como você fez. Está de parabéns, João. Estou grata por isso. Agradeço e, como eu disse, a gente escuta as pessoas falarem isso, dá um pouco de sentido para todo o trabalho que a gente viveu aí. Então, para mim, eu fico feliz por dar sentido pro trabalho que eu tive. Muito bom. Obrigada pela tua participação aqui no Grafocom, João Ricardo Schneider. Estamos à disposição. Se precisar, a gente pode gravar de novo. Muito bom, muito bom. E você de casa, obrigada mais uma vez pela companhia e até o próximo Grafocom.